O vídeo de hoje já começa deixando todo mundo com água na boca, né? A gente vai falar sobre alimentação, comer carne ou não comer carne, vegetarianismo, veganismo, enfim. Uma discussão necessária e deliciosa pra gente aprender muito. E antes de tudo, você come o quê? Eu sou vegetariano estrito. Eu sou vegetariano. Você come carne? Com carne. Há uns 4 anos optei pela alimentação vegana. Eu sou curioso por enquanto, né? Como é que é a reação? Amigos, família? Porque muda... Os amigos têm aquela zoeira normal de amigos, só come clorofila e não sei o que, vive de luz. Aí geralmente pergunta o que você come, né? Pergunta clássica, né? Fala, não come carne, come as coisas, o que você come? O que sobra pra você comer? Fala tudo, tudo o resto. Já me incomodava há muito tempo a ingestão do alimento de origem animal e fiquei um tempo maturando e me preparando para isso, até que um dia eu dei um basta e foi da noite pro dia. De repente? De repente, E você que vai almoçar com ele? Sou carnívoro, só que por influência do colega, a gente acaba experimentando novos sabores. Gente, Silvana Portugal, nutricionista, vai explicar tudo pra gente. O vegetariano, aí dentro do vegetarianismo tem outras linhas. Por exemplo, a gente tem o ovo-lacto vegetariano. Então ele corta as carnes e ele consome ovos, leite e derivados. O lacto vegetariano já é que não consomem ovos, nem a carne, mas consomem leite, iogurte e queijo. Aí tem o ovo vegetariano, que só come ovos, mas não toma, nem consome leite, iogurte e tal. Não como nada de origem animal, nem ovo, nem leite, nem queijos. Só basicamente vegetais e derivados, né? Isso não é vegano? O vegano, é um estilo de vida, na verdade. Ele tem tanto na alimentação, ele corta todos os tipos de derivados animais, então vai desde da carne, leite, queijo, iogurte, ovos, manteiga e mel. E também o estilo dele é que ele vai um pouquinho além da alimentação. Envolve outras práticas também, né? Por exemplo, não usar nada de origem animal, por exemplo, carteira de couro, sapato de couro. Ele não usa um cosmético que é testado em animais. E hoje a gente tem muitas opções de cosméticos, de coisas, de produtos que não têm esses testes em animais. A gente tem até selo, né? Eu sou quase um vegano, vamos dizer assim, né? E por que você buscou isso na sua vida? É questão de saúde mesmo, né? Entender que é melhor, principalmente para questão de saúde. Estou com 52 anos e fiz essa opção tarde. Antes tarde do que nunca, mais tarde. Então, se eu tivesse despertado para essa alimentação mais cedo, eu teria menos remorsos, né? E muita gente acha que se parar de comer carne, derivados do animal, a saúde vai piorar. E na verdade existem milhões de formas de tirar esses nutrientes que tem na carne também, né? Como é que é? A proteína, que é o que pega, tem que trocar. Então eu vou deixar de consumir essa proteína e vou consumir esta. Então ela tem que ter um conhecimento também para saber onde estão essas proteínas dentro dos vegetais. É a quinoa, o tofu, o edamame, que é uma soja verde, a própria soja. Aí ela vai precisar de um complemento, que é o arroz. Então, se você come o arroz mais a leguminosa, você tem também todos os aminoácidos e é uma proteína de alto valor biológico. E a tal da vitamina B12, que eu acho que é a maior preocupação, né? No caso do vegetariano estrito, que é uma alimentação sem nenhum derivado animal, a gente vai precisar dessa B12 suplementada. Minha família tem muito, por exemplo, questão de alergia, rinite. Então, eu cortei ovo, essas coisas, e senti que melhorou, tem menos alergia. Na verdade, foi mais uma experiência que eu quis fazer. Comecei falando, não, vou ficar um mês sem comer carne e derivados. E nesse um mês eu vi que minha saúde se transformou, minha qualidade de vida, eu melhor, tive mais disposição e esse um mês virou 2 anos e meio. Eu acho que é uma escolha sem volta agora. Universo novo, né? Para quem não conhece a culinária vegana e passa a conhecer, vai descobrindo sabores que nem sabia que existia, né? E para quem tem um pé atrás, né, com a
comida vegana, com a comida vegetariana, comida sem gosto, come mato e tal. Silvana cozinha pra caramba, porque eu já experimentei a comida dela. Dá alguns exemplos aí. Bolinhos de quinoa, tipo almôndega, pode fazer hambúrguer, você pode fazer um estrogonofe de grão de bico, que é divino. Tem tantas opções. A linguiça calabresa vegana existe, que é a base de grãos também, de grão de bico, algumas salsichas à base de grão de bico. O leite condensado, a gente faz leite condensado à base de castanha de caju. Deve ser maravilhoso. É maravilhoso, vocês não têm noção. Hoje seu prato já tá vazio, mas o que você comeu aí? Hoje foi um escondidinho de lentilha. Com salada, né? Salada, um arroz integral, piemontesa. Sempre gosto do integral. Tava bom? Tava muito bom. Eu comecei a apreciar de maneira diferente também os alimentos, né, de origem vegetal. E não sei se houve uma migração do meu paladar, sabe, para esses outros alimentos, de maneiras que eu não sinto falta da carne e estou muito feliz. Normalmente a reação é de surpresa, né? Que eles sempre gostam e elogiam, fazem questão de elogiar, que é possível a gente criar muita coisa legal tirando elementos de origem animal, né? Que a gente colocou o acarajé vegano. Acarajé? Vegano, justamente. Aí a gente substitui, por exemplo, o camarão, que vai normalmente ali junto com o vatapá, por castanha de caju. E por que parou de comer carne? Foi uma questão filosófica mesmo, porque eu fiz veterinária e na veterinária eu descobri o tanto que maltratam animais lá e para abate e tudo mais. Participei, né, de aulas em frigoríficos e tal, e isso me chocou muito. Aí naquela época eu comecei a ler mais a respeito da filosofia de vida, do veganismo e tudo, e falei, não, pelo menos a carne eu vou cortar, porque não dá para ficar ingerindo isso não, é muito sofrimento e tal. O gado, o animal, ele é confinado e ele consome rações específicas, antibióticos, hormônios, anti-inflamatórios, ou seja, ele não pode adoecer. E ele tem que engordar rápido, ele tem que ter toda uma demanda para que aquele corpo dele seja do jeito que o produtor gostaria que fosse. Então isso é um risco também, além de ser cruel, né? As pessoas estão consumindo tudo que esse animal está consumindo também. Os remédios que ele toma ficam lá na carne que a gente compra, é isso, né? E ainda depois tem o conservante, tem o nitrito e o nitrato, que é para a carne ficar com aquele aspecto vermelhinho, saudável, né? Entre aspas, tipo fresco. Eu não buscava perda de peso, eu não buscava equilíbrio glicêmico, de colesterol, não. A questão era social, animal, ecológico, ambiental, mas eu tive como recompensa perda de peso, um equilíbrio nos outros índices. Onívoro, que eu nem sabia. Onívoro é carnívoro, carnes... Na verdade, onívoro é uma pessoa que come de tudo. É uma alimentação que ela inclui todos os tipos de vegetais e animais também. E você antes comia muita carne? Assim? Muita. Qualquer comemoração era rodízio. Come também comida vegana? Como é que é também isso? comida vegana. Mas você não pretende parar de comer carne, né? Não tenho pretensão nenhuma de parar de comer carne. Embora eu acho até que tem uma relação direta com a questão de saúde e consumo cada vez menor de carne. O sabor agrada e também traz uma questão de leveza também no dia a dia. Assim, depois de almoçar você não se sente tão pesado, fica mais tranquilo para continuar trabalhando. Então você vai variando, vai dando uma diminuída só, assim, né? Exatamente. Por que as pessoas vão a um churrasco? É mais pela convivência, né? Pelo encontro, né? Pelo encontro, né? Do que pela carne. Você come onde você quiser. Adoro ir a churrasco. Churrasco com amigos e tal. Aí você leva sua berinjela, sua abobrinha. Geralmente tem. A gente que tem, não pensa o tanto de opções que tem, né? Sempre tem vinagrete. O vinagrete, o arroz, a farofa, e fora os espetos vegetarianos, que são uma delícia, com pimentão, cebola, batata e tal. O abacaxi grelhado eu adoro. A batata frita mesmo, né? Todo mundo adora. Agora, tem também o vegano fast food, que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Tem, mesmo sendo vegano, algumas pessoas
abre mão assim totalmente baseado em plantas e vai consumir produtos que também têm conservantes, produtos que também têm uma lista de ingredientes maiores. Aí Se a pessoa quiser viver de chips e refrigerante, ela é vegana. Sim. Mas é um vegano junkie. Quais são as reações assim, dos carnívoros que comem aqui, geral? O que você já ouviu, assim, de curioso? Um senhor que teve aqui com a esposa dele, ele estava super resistente a pedir um prato, qualquer opção do cardápio não agradava. E a gente acabou convencendo, ele pediu. E aí depois que ele comeu, ele ficou bastante bravo, nervoso. E a gente falou, mas você não gostou? Não, eu tô nervoso porque eu gostei. Os onívos que comem de tudo, eles vão muito. Aliás, eles frequentam mais os restaurantes veganos e vegetarianos que os próprios veganos, porque vegano mesmo, eles gostam de cozinhar também. Eles ficam encantados. Como que isso não tem nada? Como é que não me falaram disso antes? Como é que eu não comi isso antes? Cultural, né? Aristides, tô vendo que essa mudança sua aí vai repercutir no mundo aí, você tá espalhando isso aí. É difícil ser vegano e não ser um ativista chato, né? Mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade e não é fácil não. Eu não consegui catequizar ninguém até hoje. Você consegue também levar o povo assim um pouco para não perder o preconceito? Ah, difícil. Porque principalmente o mineiro, né, tem muito essa cultura de comer carne, peicinho, essas coisas, então é mais complicado. Ah não, eu acho que tem que abrir a cabeça, tem que experimentar mesmo. Poxa, tá aí, não custa nada e acho que faz bem pra saúde e vale a pena. Obrigada, viu, gente? Agora eu vou deixar vocês almoçarem. Bom apetite. Obrigado. Com licença.